Esse é o Job. Oi, Job. Oi, Laura. Tudo bem? Muito prazer te receber aqui no Transemos. Ai, com prazer é mais gostoso ainda, né, Laura? Uma delícia. O Job é psicólogo e terapeuta sexual. Job, conta um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho com homoafetividade e de onde vem o termo homoafetividade. Ok. Bom, o termo homoafetividade é um termo que foi cunhado pela desembargadora do Rio Grande do Sul, a doutora Maria Berenice Dias, porque o intuito dela, quando ela cria esse termo, é demonstrar que os casais gays e lésbicos, eles formam casais que estabelecem vínculos e vínculos de afeto. Porque havia-se uma ideia de que os gays e as lésbicas, elas não eram, essas pessoas, né, não eram capazes de criar vínculos afetivos, sim somente vínculos sexuais, ou seja, viver uma sexualidade transgressora, marginal. E obviamente que com todo o movimento gay e lésbico no sentido dos direitos, inclusive direitos, né, ao casamento civil, né, então subentende-se direitos legais, exatamente. Ou seja, então você identifica que esses casais, eles criam vínculos de afetos e não somente vínculos puramente sexuais. Então, por isso o termo homoafetividade, que se esses casais, eles criam vínculos afetivos, eles criam famílias, né, eles têm filhos, obviamente que eles também, assim como os casais heterossexuais, eles têm crise conjugais, né? Então, o meu trabalho na clínica também se direciona a esses casais. Um trabalho individual, né? Então, quando o indivíduo com orientação homossexual me procura, né, eu trabalho individualmente as questões de homofobia internalizada, né, as mensagens negativas que eles vão recebendo ao longo da vida, né, sobre a questão da sua orientação sexual e que reflete na vida pessoal dessas pessoas, né, no seu dia a dia. E qual a diferença que você percebe das questões conjugais dos casais heterossexuais e dos casais homoafetivos? Então, acho que é importante a gente perceber algumas coisas no seguinte sentido. Quando a gente olha para um casal de gays, e quando eu falo gays, eu estou direcionando do público masculino, né? É muito importante a gente perceber que tem uma questão muito forte de gênero, né? De papel de gênero. Então, dois homens, quando eles se vinculam, né, para um relacionamento, eles vão focar muito mais na capacidade erótica do seu parceiro. Enquanto os casais lésbicos vão focar muito mais na capacidade de afeto da parceira, de estabelecer um vínculo afetivo e principalmente um vínculo afetivo mais duradouro. Então essa é uma especificidade, porque os casais gays, por exemplo, eles tendem ao longo do tempo de relacionamento se abrirem para um relacionamento aberto ou para um relacionamento poliafetivo. E isso tem muito a ver por uma questão de gênero, porque são dois homens, né, que vivem juntos e nós precisamos lembrar que a nossa cultura, né, valoriza e tem uma certa... estimula a sexualidade masculina. Isso, perfeito. E muitas vezes culpabiliza, invisibiliza a sexualidade feminina. Então essa questão de papel de gênero é bacana pensar que ela fica tão evidente num casal que são duas pessoas do mesmo gênero, né? Sim, perfeito. Tanto que quando a gente fala aí dos casais de lésbicas, aí muda. Geralmente, as lésbicas, existem inclusive alguns estudos americanos feitos por algumas instituições que trabalham com esse público nos Estados Unidos, que indicam que as lésbicas, elas não namoram muito tempo, ou seja, logo que elas se conhecem, muito rapidamente elas já estão morando juntas, vivendo num relacionamento de casal, e que mais ou menos num prazo de 3 anos há uma tendência desse casal deixar o sexo como algo secundário na relação e viver muito mais a parte afetiva, né? E isso tem a ver muito com a sexualidade feminina também da mulher heterossexual, né? Porque é muito comum as mulheres às vezes se queixarem nesse sentido, né? De que com o tempo de relacionamento a sexualidade não é mais tão importante. Não tão importante.
que eu particularmente não entendo como uma questão biológica, mas uma questão de gênero. Job, quando que um casal deve procurar a terapia? Pergunta desafiadora essa, né? Mas vamos lá, né? Eu penso assim, que o casal que vai ter esse termômetro, né, de que momento do relacionamento deles, ou seja, da crise conjugal deles, que eles devem procurar uma terapia. Mas basicamente o casal procura terapia quando eles percebem que eles estão vivenciando uma crise e que essa crise não passa, que eles estão com grande dificuldade de somente os dois de dar resolução, de ressignificar esse processo. Então, quando o casal percebe isso, é o termômetro. Olha, nós dois não estamos conseguindo resolver as nossas crises, né, do relacionamento, então precisamos de ajuda de um profissional. E no caso das queixas sexuais também, né? O casal está percebendo que está com algum problema específico na relação sexual, algum problema de disfunção, isso também pediria um auxílio profissional, uma busca de um profissional. Sim. Alguns sinais, no caso da terapia sexual, né? Uma pessoa estiver apresentando uma disfunção específica, então no caso do homem é muito mais comum a disfunção erétil, né? Então a dificuldade de manter a ereção. Às vezes isso pode ser só situacional, o casal foi fazer, né, uma brincadeira, uma atividade sexual num local assim que era meio que ameaçador, então isso aconteceu, ele falhou, isso não é sinal, é quando isso se torna constante, recorrente. Aí é importante procurar ajuda, se eles não conseguem resolver, busca terapia sexual. E se uma das pessoas não quiser fazer a terapia? Você atende individualmente? Qual é o processo que é recomendado nessa situação? Sim, a minha sugestão neste caso é assim. Então, se a pessoa ela procurou sozinha a terapia e aí ela trouxe assim, olha, eu acredito que eu e meu companheiro ou minha companheira, a gente precisa fazer uma terapia de casal. Ok, aí eu pergunto, o seu parceiro ou a sua parceira deseja fazer a terapia? E às vezes a pessoa pode dizer assim, olha, ele está resistente, ela está resistente, não aceita a terapia. Eu falo assim, bom, que tal você manter a sua terapia individual, a gente trabalhar essas questões e no decorrer do processo, talvez você consiga mobilizar a sua parceria para a terapia de casal. Então a sugestão é essa. Agora, tudo que não dá para acontecer é para a outra parte trazer o outro ou a outra pessoa forçadamente. Não é legal. É algo que a pessoa deseja fazer. Exatamente. No processo também para funcionar. Sim, né? sim. A pessoa ela tem que entender que a crise é do casal e não de uma parte das pessoas envolvidas nesse relacionamento. Isso pode ter alguma dificuldade também em querer admitir que existe um problema e que ele precisa ser consertado, conversado, tratado, uma questão que está incomodando a outra pessoa do casal ou o casal como uma unidade. Assim, sim, exatamente. Um equilíbrio. É exatamente isso que acaba acontecendo, né? Uma das partes, às vezes, não admite, né? Para ela é muito difícil. Não é um problema, pode não ser um problema para a pessoa. Ou ela minimizar, né? Ela não querer admitir que o casal tem uma dificuldade, que o casal está numa crise e que precisa de ajuda. Entendi. E a questão da homofobia? Explica um pouquinho pra gente o que é homofobia internalizada, mas antes a gente precisa entender o que é homofobia. Bom, homofobia é quando a gente está dizendo que uma pessoa sente ódio, raiva, né, de alguém que tenha orientação homossexual. Tá? Então isso seria homofobia, né? Fobia, medo e homo igual, né? Então eu tenho medo, raiva, ódio de quem tem orientação sexual homossexual. E a homofobia pode ser vivenciada por qualquer pessoa, inclusive por homossexuais? Também, Laura. Boa a sua pergunta. A gente habitualmente acredita que o homofóbico é somente um indivíduo heterossexual que tem raiva ou ódio de pessoas que têm orientação homossexual. E, na verdade, hoje a gente amplia esse conceito, né, de homofobia também que ela pode ser experimentada e vivenciada por pessoas homossexuais. Por quê? Porque muitas pessoas, né, muitas não, na verdade, né, todo indivíduo homossexual, em algum momento da vida, ele vai ouvir,
né, uma série de mensagens negativas a respeito do comportamento homossexual, né? Do tipo, olha, gay tudo promíscuo, gays se envolvem com drogas, gays não são capazes de manter um vínculo afetivo. Então, o indivíduo ele vai internalizando essas mensagens. Essa ideia de que é errado ser homossexual, exatamente. E ele depois, no seu cotidiano, ele pode acabar reproduzindo esses comportamentos, né, que ele entende como negativo. E isso pode interferir na vivência dele, né, com as outras pessoas, com ele mesmo e até mesmo num relacionamento homoafetivo, né? Então, com o próprio parceiro ou parceira, ele começar inconscientemente, claro, a reproduzir esses comportamentos que atrapalham esse relacionamento, né? Que é um reflexo dessa homofobia internalizada. É quase um preconceito contra você mesmo, né? Sim. Porque você pode ser homossexual e estar vivendo um relacionamento homossexual e ainda assim ter essa internalização desse preconceito. Sim, exatamente. Inclusive, hoje existe até algumas discussões, né, acadêmicas no sentido de que talvez o termo mais adequado é usar o termo preconceito contra a diversidade sexual. Então, sim, perfeitamente. O indivíduo ele tem um preconceito a respeito do comportamento dele, da orientação sexual dele. E é bacana a gente pensar naquele exemplo que você citou, assim, tem um casal gay e que não se beija em público. Esse também essa é uma demonstração de homofobia internalizada? Quais seriam outras possíveis? Tá, então assim, vamos pensar, a questão do beijo, né? Claro que alguns casais homoafetivos podem não expressar afeto em público com medo de ser hostilizados, né? Mas existem também casais gays que eles acreditam que eles não devam beijar em público, expressar afeto em público, porque eles podem ser pode servir de mau exemplo para crianças, influenciar crianças. Então assim, não é incomum a gente ouvir esse tipo de discurso. E essa é uma crença que foi ensinada para eles, né? Exatamente. Outra manifestação de homofobia internalizada é quando o indivíduo também ele não reconhece os direitos, né, dos indivíduos homoafetivos, né? Não, gays não tem que casar mesmo, não tem que ter direitos civis, né? É um tipo de homofobia internalizada também. É interessante a gente pensar como a sociedade influencia, né, nessas questões da homofobia, como você trouxe, da homofobia internalizada, e refletir quando que a gente precisa buscar uma ajuda profissional e ter esse autoconhecimento, né? Sim, é necessário que as pessoas, né, que vivenciam a orientação sexual homossexual, que elas cuidem da saúde emocional delas, que elas revejam um pouco, né, essas questões do quanto essa homofobia internalizada pode estar presente na vida dela. Porque por mais que a pessoa ela esteja resolvida, por mais que ela viva, né, e experiencie a orientação sexual dela, isso não significa que ela não tenha internamente algumas mensagens negativas que ela ouviu, aprendeu, né, na sua vida e que continua ouvindo, né? Afinal de contas, ainda vivemos num mundo bastante preconceituoso e que ainda tem, apesar de muitas conquistas, uma visão negativa acerca dos relacionamentos homoafetivos. Com certeza. É bacana saber que a gente tem ferramentas para lidar com isso, para eventualmente tratar essas questões e superá-las. Seja sozinho, seja acompanhado, seja num relacionamento. Obrigada, Jovem, pela sua colaboração aqui com o Transcends.